mercado cripto continua em queda. Na última semana, só o Bitcoin caiu quase 10%. E a gente sabe muito bem o que acontece quando o Bitcoin cai esse percentual. As outras altcoins, em sua grande parte, caem muito mais. E é sobre isso que a gente vai debater aqui agora no vídeo do Cointelegraph Brasil. Antes de mais nada, eu já quero pedir a sua ajuda, eu quero pedir a sua inscrição aqui no canal, quero pedir o seu like, que isso ajuda muito com que a gente, do Cointelegraph Brasil, possa continuar produzindo conteúdo para vocês. Sem perder mais tempo, sem mais delongas, a gente tem visto ao longo dos últimos dias, ao longo das últimas semanas especialmente, uma grande correção no mercado cripto de uma forma geral. Que nem eu falei no início, o Bitcoin caiu nessa última semana cerca de 10%. E que quando o Bitcoin cai cerca de 10%, o que acontece com as outras altcoins? Costumam cair muito mais. E dessa vez não foi diferente. Ether está caindo 16%, XRP caindo 3,5%, Solana caindo 15%, Cardano caindo 22%, Dogecoin caindo 18%. É verdade que se a gente for olhar, por exemplo, o gráfico do Bitcoin, o gráfico dessas outras criptomoedas, vamos olhar o gráfico da XRP, por exemplo, a gente vai ver que tá numa esticada, que no último ano, por exemplo, a XRP continua tendo uma valorização muito expressiva. O token XRP, por exemplo, ao longo do último ano, valorizou, mesmo com essa queda da última semana, cerca de 227%. Então, essa queda de agora não seria algo completamente assombroso, digamos assim. Mas, de qualquer forma, é uma correção e tanto, né, que a gente tem visto no mercado de uma forma geral. Mas o que está causando isso? O que está causando esse pânico de uma maneira generalizada? E a resposta é uma só. O que está causando esse pânico de forma generalizada é o cenário macroeconômico mundial. Nesse momento não se sabe o que vai acontecer economicamente com o mundo. Os Estados Unidos estão travando uma trade war, uma guerra tarifária, com alguns dos seus mais tradicionais antigos aliados, como por exemplo o México e o Canadá. Ao longo dessa semana de março, por exemplo, a gente viu as tarifas entrando em vigor contra o Canadá. A província de Ontário reagiu com seu primeiro-ministro, o Doug Ford, que começou a taxar também as exportações para os Estados Unidos. Com isso, o Trump dobrou a taxação para o Canadá, também da questão de importação de alumínio e aço, de uma forma geral. Então o mundo está numa verdadeira trade war. A gente está vendo uma guerra tarifária sem fim. E isso é natural que começa a abalar o mercado de uma forma ampla. A gente vê, por exemplo, a Nasdaq ainda está em negociação, o mercado não fechou. A gente vê a Nasdaq caindo quase 2% no dia, o que para o mercado financeiro tradicional é um percentual considerável. Eu sei que é um percentual que a gente está muito acostumado no mercado cripto. 2% é lateralizado no mercado cripto, mas no mercado tradicional não é. Caindo 2%. A Nasdaq, o S&P 500 caindo quase 1,4%, Dow Jones caindo 1,3%. Então a gente está vendo tudo cair. É verdade que ao longo dessa semana, dessa segunda semana de março, a gente teve um fator que levou com que a crise, digamos assim, vamos colocar entre aspas, se arrefecesse, que os ânimos dos investidores melhorassem um pouco. E qual foi essa métrica que fez isso? O índice CPI, que é o índice de preços ao consumidor, veio menor do que o estimado nos Estados Unidos. Com isso, criou-se uma expectativa do Fed ter um corte da taxa de juros agora na reunião deles de março. Mas, de qualquer forma, não é isso. Apesar de que alguns investidores, sim, estão acreditando nisso, tanto é que deu uma animada no mercado de uma forma geral, o grosso do mercado não está acreditando nisso não. Se a gente abrir aqui a Polymarket, por exemplo, que é aquela casa de apostas descentralizada que ganhou muita fama por ser a primeira a mostrar de forma descolada o Trump ganhando da Kamala Harris na eleição para presidente dos Estados Unidos, a gente vê que a grande parte do mercado está apostando para um no change, que não vai ter nenhum decrease, que não vai ter nenhuma redução, mas também não vai ter nenhum increase, não vai ter nenhum acréscimo, a taxa de juros não vai crescer. Ou seja, a aposta maior do mercado nesse momento é para um no change. Mas a gente começa a ver uma outra aposta surgindo. Recessão nos Estados Unidos para 2025. E o mercado já está com 41% de aposta acreditando que isso vai acontecer. E isso é justamente o que está causando essa queda do mercado financeiro de renda variável de uma forma geral. Mas apesar dessa queda, o que a gente consegue ver é que o mercado, especialmente o mercado institucional, e aqui eu não estou nem falando tanto do varejo, não é nem tanto dos usuários comuns, digamos assim, mas das grandes corporações, elas estão cada vez mais confiantes no Bitcoin, elas estão cada vez mais confiantes no mercado cripto. O Rumble, por exemplo, que é um concorrente do YouTube, e que inclusive está se envolvendo em algumas tretas jurídicas aqui do Brasil, comprou
mais Bitcoin. Eles compraram mais 16 milhões de dólares em Bitcoin. E com isso, eles adicionaram mais 188 BTC à sua tesouraria. Então, essa estratégia de adicionar Bitcoin na tesouraria está cada vez maior entre as grandes corporações. A gente vê a Metaplanet na Ásia comprando cada vez mais. A gente vê a Strategy planejando levantar até mais 21 bilhões de dólares para comprar BTC. Eles que atualmente têm 499 mil Bitcoin. A gente vê o Banco da Rússia propondo permitir compras de criptomoedas por investidores selecionados, inclusive empresas. Aí muita gente começou a especular que a ideia deles é criar justamente uma strategy russa, né? Aqui são as 7 maiores empresas do mercado russo e potencialmente elas vão ser autorizadas a também comprar Bitcoin, a fazer transações com criptomoedas de uma forma geral. Então, apesar dessa queda no preço das criptos, o que a gente tem visto é que o mercado está cada vez mais confiante no longo prazo. Então, no curto e médio prazo, ruídos estão acontecendo, é verdade. O preço do Bitcoin está corrigindo, é verdade, mas no longo prazo os prognósticos são muito bons. Bitcoin virou ativo de reserva estratégica nos Estados Unidos, já nasce com 200 mil Bitcoins. São os Bitcoins apreendidos, é verdade, mas o maior país do mundo está colocando o BTC como um ativo de tesouraria. Então é natural que a gente veja isso daqui cada vez mais. Essa proposição do Banco da Rússia, segundo fontes, foi uma orientação do próprio Putin, do próprio presidente russo. A gente vai ver uma verdadeira corrida de nações, uma verdadeira corrida de países pelo Bitcoin. Então, os prognósticos continuam sendo bons e a cada dia estão melhores, na minha opinião. É claro que isso não é nenhum tipo de conselho de investimento, que a gente não sabe o que de fato vai acontecer no futuro. Mas se a gente analisar as notícias que a gente tem no BTC nesse momento, nesse instante, a gente vai ver que as opções, que os prognósticos são os melhores possíveis. E isso, quando eu digo para o BTC, eu acabo podendo sim expandir para o mercado cripto de uma forma geral. Olha aqui, ó, stablecoins, o USDC e o USDT são reserva de valor na América Latina, segundo a Bitso. As pessoas estão saindo da sua moeda local, que costuma perder valor ano após ano aqui na América Latina, e indo para uma stablecoin de dólar americano. Legal. Muita gente também está indo para o BTC. Então, por mais que o Bitcoin seja volátil, e ele é sim volátil, se a gente analisar ao longo do tempo, é uma volatilidade para cima. O Bitcoin no último ano, mesmo com toda essa queda que a gente está tendo agora, está com 10% ainda de valorização. Se a gente pegar a mesma métrica, o mesmo período de tempo e comparar o real perante o dólar, a gente vai ter desvalorização. A gente está cada vez mais pobre em real. Se a gente parar para pensar friamente, nosso poder de compra a cada ano se reduz mais. E isso é um cenário que a gente vê não só no Brasil, como em diversos países ao redor do mundo. Então, na minha opinião, sinceramente, o Bitcoin é completamente inevitável. Se você chegou até agora aqui no vídeo, meu muito obrigado. Deixa o seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Telegram. Ativa o sininho para você ser notificado sempre que a gente soltar qualquer conteúdo aqui. E eu vou colocar 2 vídeos para vocês. Um ensinando a questão de autocustódia no mercado cripto, que é muito importante, e o outro falando mais sobre a questão de reserva estratégica dos Estados Unidos. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso próximo vídeo do Cointelegraph Brasil.